Livro de Provérbios, capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 22, em nome do Senhor Jesus. Provérbios 2, do 1º até o 22º versículo, diz assim a palavra de Deus. Meu filho, se aceitares minhas palavras e guardares contigo meus mandamentos, para que faças teu ouvido atento à sabedoria e inclines o coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento e levantares a sua voz por entendimento, se você buscar como quem busca a prata e procurar como quem procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás a sabedoria e o conhecimento de Deus. Pois o Senhor dá sabedoria, dá o conhecimento e o entendimento, pois eles procedem da sua boca. Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria, como um escudo para os que caminham em integridade. Guardando as veredas dos justos e protegendo o caminho dos santos. E então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas, pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento te será agradável. O bom senso vai te proteger e o discernimento te guardar, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andar nos caminhos das trevas, dos que se alegram em praticar o mal e sentem prazer na perversidade dos maus, e dos que seguem por veredas tortuosas e se desviam do seu caminho. É para te livrar da mulher imoral, da estrangeira que seduz com palavras, que abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança que fez com seu Deus. A sua casa se inclina para a morte, as suas veredas são sombras de morte. Nenhum dos que se dirigem a ela voltará, nem retomará as veredas da vida. Assim, andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos, porque os corretos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão exterminados e os enganadores serão eliminados da terra. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós pedimos agora que essa sabedoria que foi lida possa invadir os nossos corações nessa noite. Que o Senhor venha capacitar quem nós somos e venha nos capacitar para refletir acerca da sua santa palavra que é aberta. Que os nossos corações estejam amolecidos para a sua mão, para que a gente possa ser tratado, peneirado por Ti, Deus. Que o Senhor venha nos fazer cada vez mais parecidos com Ti, Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Pode ficar à vontade, meu irmão, pode ficar à vontade, minha irmã. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus Cristo esteja com vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que é corrido às terças-feiras, eu sei que é à noite, eu sei que choveu muito, estava um trânsito ferrenho até aqui, a marginal parada, a radial parada, tudo parado, mas graças a Deus nós estamos reunidos e eu quero agradecer a sua presença por você ter vindo nessa noite, você é muito especial para a gente. Nós estamos nessa terça-feira tentando fazer um formato em que a gente esteja mais próximos uns dos outros. Então, eu estou tentando me aproximar um pouquinho de vocês e aproximar um pouquinho vocês de mim, para que a gente possa aprender junto, para que isso seja mais uma noite de oração e palavra, em que a gente aprende junto um com o outro. A ideia não é ser só um monólogo, a ideia não é que eu estou para ensinar vocês, mas a ideia é que a gente pode aprender junto. E para isso, a gente vai caminhar agora numa série no livro de Provérbios, onde a gente vai escutar os conselhos de Deus para a nossa vida. Porque todo mundo quer viver certo. Todo mundo quer tomar boas decisões. Quem não quer? Mas como que a gente pode tomar boas decisões na vida? Como a gente pode viver escapando das consequências das nossas más decisões? Ou evitando que a gente erre? Como viver com sabedoria num mundo tão complicado, no meio de pessoas tão complicadas, das quais fazemos parte? Como? E para responder essa pergunta muito urgente para mim e para você, a gente vai caminhar no livro de Provérbios, onde a gente vê Deus nos dando conselhos para a gente viver de uma maneira sábia e tomando decisões de acordo com a vontade dEle. Por isso, a gente vai para o nosso segundo episódio dessa série de provérbios, que é Vivendo com Sabedoria, escutando os conselhos de Deus. E o título da mensagem rápida dessa noite que a gente vai ter é Buscando Sabedoria.
Eu acho que o livro de Provérbios, ele se resume nessa frase: buscar sabedoria. Desde o capítulo 1, Salomão ele já fala que o propósito do livro é buscar sabedoria e que isso significa temer e seguir ao que Deus fala para as nossas vidas. Mas no capítulo 2, Salomão, escrevendo, ele vai dar mais detalhes de como buscar sabedoria e o que isso vai trazer para a nossa vida de consequência prática. Até porque a gente vive na era da informação. A gente nunca foi tão saturado de informação e o ChatGPT é a maior ferramenta para isso hoje em dia. Não tem mais nenhuma desculpa para a gente não saber de algo, inclusive. Basta você dar um ChatGPT e fazer uma pergunta que ele vai te dar embasamento científico, artigo acadêmico, vai citar livro e vai te dar uma baita de uma resposta boa. Então a gente vive saturado de informação, a gente tem muita ferramenta de informação, mas ao mesmo tempo em que essa é a geração onde a gente mais tem informação, eu também, faço parte da geração menos sábia. Infelizmente, a informação acessível na palma das nossas mãos não se traduziu em sabedoria. Mas, na verdade, parece que a gente ficou mais ansioso. Parece que a gente ficou mais perdido, mais duvidoso. E é muito diferente conhecimento, informação, do que sabedoria. Porque uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente praticar, uma coisa é a gente ter a informação, outra coisa é a gente tomar a decisão certa. E diante disso, sabendo de todas essas informações, Deus inspira Salomão a escrever que a sabedoria não é algo automático, que a sabedoria não é algo simplesmente que através de um conteúdo ou lendo uma resposta do ChatGPT a gente consegue ter. Que sabedoria não estão nas bibliotecas somente, que a sabedoria não estão só nos PDFs, mas a sabedoria vem de Deus. Então, para a gente entender a necessidade de buscar sabedoria, no capítulo 2, rapidamente, por isso eu peço sua atenção, para que a gente veja 3 verdades fundamentais sobre a sabedoria. Em primeiro lugar, o texto ele é dividido, começando do versículo 1 ao 6, com um chamado a nós buscarmos sabedoria. E o texto ele começa de uma maneira muito clara, e eu não sei se você é expert em português, eu não sou, mas sempre quando tem essa conjunção adversativa que é se, é algo que a gente tem que se atentar. Sempre quando a gente está lendo algum texto e a gente encontra a palavra se, significa que é uma condição, significa que é um requisito, significa que é necessário você fazer alguma coisa. E o texto inicia exatamente assim, Salomão fala: meu filho, se aceitar as minhas palavras. Ou seja, em primeiro lugar, para se ter sabedoria, é necessário buscar ela. É necessário correr atrás dela. A sabedoria não vem com a gente parado. A sabedoria não vem quando a gente está imóvel. A sabedoria não vem quando a gente acha que a gente sabe tudo. A sabedoria não vem com a preguiça, mas a sabedoria vem quando a gente dá um primeiro passo, correndo atrás dela. Por isso que todo momento, ele sempre está colocando essa palavra se. Versículo 1 está, se aceitares, no versículo 2, se clamares, versículo 3 e 4, se buscares. Então sempre tem essas exigências para ter sabedoria. Por isso que em primeiro lugar, se a gente quer ter uma vida com decisões certas, se queremos ser pessoas sábias, devemos buscar a sabedoria. Ela não vai cair do céu. Ela não vai vir automaticamente. Por isso é importante a gente crer, em primeiro lugar, que a sabedoria ela não vem com os anos de vida. Às vezes a gente pode se equivocar achando que a sabedoria vai vir com os anos de vida, mas nem sempre isso é verdade. Às vezes a gente acha que quanto mais a gente viver, mais a gente vai ser sábio, mas não é assim. Só que em outro lugar, a sabedoria não vem com a força da juventude. Às vezes a gente acha que porque a gente é jovem, a gente tem energia, a gente vai ser mais sábio, pelo contrário, erramos mais. Mas também a sabedoria não está nos livros acadêmicos. Mas a sabedoria vem
de uma busca incessante por Deus. Por isso que no versículo 6 ele fala que quem dá a sabedoria não são os nossos anos de vida, não são os livros acadêmicos, não são as experiências, mas é Deus. Versículo 6 diz: pois é o Senhor que dá a sabedoria. Por quê? Porque o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. Isso me levou a pensar durante essa semana, enquanto eu refletia nesse texto, quantas vezes eu não gasto tempo buscando sabedoria nos lugares errados? Será que muitas vezes a gente não procura respostas, sabedoria, nas fontes erradas? Às vezes a gente busca sabedoria em livros, em pessoas, na própria experiência. E eu não estou falando que isso é inútil, isso é muito bom. Só que Provérbios vem direcionar a nossa vida que o primeiro lugar de onde a gente deve buscar a sabedoria é em Deus. Porque a sabedoria vem da boca dele, não vem de mim, não vem dos outros, e nem de nada no mundo. Por isso que, em primeiro lugar, para termos sabedoria, é necessário a gente buscar, e é necessário a gente buscar no lugar certo. Em um mundo onde a sabedoria humana é valorizada, busque a sabedoria de Deus, porque ela sim vai mudar a maneira que você age na sua vida. Em segundo lugar, o texto vai nos falar o resultado, as consequências de alguém que busca a sabedoria. Ou seja, se do versículo 1 ao 6, Deus está falando, busque sabedoria, e busque sabedoria em mim, a partir do versículo 7 até o 15, ele vai falar o que acontece com a gente se a gente busca essa sabedoria dele. Ou seja, em segundo lugar, os benefícios da sabedoria. É uma sabedoria prática. A sabedoria de Deus não é um conhecimento que você guarda para você e serve para meramente você responder perguntas de pessoas. Mas a sabedoria de Deus muda o jeito que a gente vive. A sabedoria de Deus nos dá consequências imediatas da maneira que a gente se porta. A sabedoria de Deus não é para responder questões teológicas, se existe predestinação ou se existe livre-arbítrio. A sabedoria de Deus não é simplesmente para falar se o voto de Jefté foi sacrificar a filha ou se foi a virgindade dela. A sabedoria de Deus não é as entranhas mais difíceis teológicas, se Jesus, como ele é 100% Deus, 100% homem. Antes de tudo isso, a sabedoria de Deus é prática. A sabedoria de Deus muda o jeito que a gente é. A sabedoria de Deus, ela é como um caminho iluminado, que faz a gente se desviar dos buracos. Por isso que nesse texto, quando ele fala de buscar sabedoria, ele fala das consequências dessa busca. Por isso, em primeiro lugar, o texto nos fala que essa sabedoria nos livra, nos protege do mal. Olha o que diz a partir do versículo 7. Ela guarda a vereda dos justos, ela dá sabedoria no coração, ela dá bom senso que protege, ela livra do mau caminho, ela livra do homem que diz coisas perversas, e ela deixa você de andar do caminho das trevas, ela te tira dos que se alegram praticando mal, ela te desvia do caminho errado, e ela muda o jeito que você se porta. Por isso, nesse contexto, a gente vê que sabedoria anda junto com vivência. Sábio não é aquele que tem uma biblioteca cheia de livros, mas sábios são as pessoas que têm cicatrizes e que aprenderam com as lutas e começaram a se portar de maneira diferente. Sábios são as pessoas que enxergam os buracos e se desviam deles, como dizem Provérbios. Sábios são as pessoas que deixam a vereda dos ímpios e começam a andar pelo caminho da justiça. A sabedoria, ela é prática. A sabedoria orienta o jeito que a gente toma decisões. A sabedoria de Deus tem que dar consequências para a vida que você tem. Por isso, em primeiro lugar, se a gente tem vivido na presença de Deus, mas não temos experimentado os benefícios da sabedoria,
alguma coisa está errado. Não tem como a gente continuar na presença de Deus e não conseguir discernir o mal do bom, o certo do errado. Não tem como a gente se empanturrar da Escritura e do temor de Deus e a gente não conseguir perceber quando está errado ou quando está certo. Não tem como a gente discernir a Deus e não discernir as pessoas. Não existe relacionamento com Deus sem relacionamento com as pessoas. Não existe sabedoria só para a cabeça. Mas a sabedoria muda como eu me porto. E em terceiro e último lugar, o livro de Provérbios vai nos mostrar o destino dos sábios, o destino das pessoas que buscam a sabedoria e que experimentam as consequências de uma vida sábia. Olha o que diz o texto a partir do versículo 20. Assim, se você seguir tudo isso, andarás pelo caminho dos bons e guardarás o caminho dos justos, porque os justos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão exterminados, e os enganadores eliminados da terra. O texto ele é muito claro, quem vive de acordo com a sabedoria de Deus, será salvo, quem vive de acordo com a sabedoria humana, não. Por isso que a Bíblia ela vai falar, e eu quero repetir, eu quero ser prolixo de propósito, que sabedoria não é informação, sabedoria é transformação. À medida que eu conheço mais de Deus, eu devo conhecer mais como agir. Às vezes a gente acha que conhecimento de Deus é totalmente diferente de conhecimento de vida. Isso não é verdade. E um exemplo que eu meditei foi quando a gente escuta a palavra devocional. O que vem na sua cabeça? Geralmente, quando a gente escuta a palavra devocional, a gente tem em mente que é o meu momento com Deus. Que é um momento de manhã, onde eu vou abrir a Bíblia, orar, e ter um momento a sós com Deus. E eu não estou falando que isso é errado. Mas isso é incompleto. Porque devocional não se trata só da minha relação com Deus. Mas devocional se trata também da minha relação com as pessoas. Não existe vida devocional sem vida sábia, sem vida comunitária. Por isso que não existe desigrejado. Não tem como adorar a Deus dentro de casa, sozinho. Porque devocional não é o meu momento com Deus. Mas devocional também diz respeito ao meu momento num mundo cheio de pessoas, onde eu vou ter decisões, onde eu vou ter que me portar e onde eu vou ter que responder muita coisa. Por isso que a sabedoria de Deus, e quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço como eu devo viver. Quanto mais eu me saturo do que está escrito nesses 66 livros, mais eu devo aprender em como tratar as pessoas, mais eu devo aprender em como me portar, mais eu devo aprender a como viver na minha vida diária. Por isso Jesus nunca nos chamou a buscarmos informação, mas nos chamou a buscarmos um novo coração transformado. E eu quero concluir recapitulando. O texto de Provérbios nos ensinou, em primeiro lugar, que é necessário a gente buscar sabedoria, e buscar sabedoria no lugar certo, que é em Deus. É Ele que nos dá sabedoria. Em segundo lugar, se a gente vive uma vida sábia, a gente vive distante dos perigos do mal. A gente consegue se livrar da mulher imoral, do homem imoral, a gente consegue discernir o certo do errado, a gente consegue perceber as pessoas falsas e verdadeiras, a gente abandona o caminho da imoralidade e segue o caminho de Deus, a gente consegue viver como Deus quer quando a gente tem uma vida sábia. E em terceiro e último lugar, o destino dos sábios é o céu. Não é fácil viver com sabedoria. E às vezes eu sou o culpado disso, a gente romantiza demais o Evangelho. E não é tão romântico assim.
Até porque negar a si mesmo e carregar uma cruz não é nada romântico. Mas viver com a sabedoria de Deus vai te levar a tomar decisões difíceis. Viver de acordo com a sabedoria de Deus vai fazer você perder muita coisa. Viver de acordo com a sabedoria de Deus vai fazer você falar não para coisas que as pessoas querem sim, e vai fazer você falar sim para as coisas que as pessoas querem não. Viver com a sabedoria de Deus vai seguir às vezes um caminho de desagrado, de perseguição, um caminho de renúncia. Mas o texto de Provérbios nos lembra que o destino dos sábios é o céu. Talvez durante a nossa caminhada a gente possa se desanimar com o tempo. E às vezes a gente se pergunta: Deus, onde o Senhor está? O que eu ganhei com isso? O que eu ganhei vivendo sábio tantas décadas? O que eu ganhei seguindo Jesus? O que eu ganhei talvez foram só machucados, cicatrizes, rejeições, traumas. Mas eu te convido a olhar para Cristo no caminho da crucificação, para ver o que Ele recebeu com a sabedoria de Deus. Cristo é aquele que foi a personificação da sabedoria. 1 Coríntios diz que Cristo é a sabedoria encarnada. Jesus é aquele que convida todos a aprenderem dele. Jesus é aquele que criou tudo. Jesus é aquele que nos evangelhos, constantemente os escritores Mateus, Marcos, Lucas e João falavam que Jesus sabia de todas as coisas. Jesus é a sabedoria. Jesus viveu a sabedoria. E toda essa sabedoria trouxe para ele uma coroa de espinhos, chicotadas a mais do que o necessário, uma cruz pesada sobre as costas e a punição mais cruel da época. Jesus nos ensina que o caminho de sabedoria é um caminho árduo, é um caminho complicado, é um caminho de altos e baixos, é um caminho difícil, é um caminho que muitas vezes vamos perder muito. É um caminho que o jovem rico não decidiu seguir. É um caminho que às vezes vai te dar uma coroa de espinhos e uma cruz e uma morte dolorosa. É um caminho que vai fazer você perder tudo. Mas esse Jesus, a personificação da sabedoria, que foi crucificado, humilhado, que foi colocado no madeiro nu, cuspido, açoitado, deram vinagre para Cristo beber. Os soldados falavam: você não é a sabedoria? Você não é o Deus, você não é tudo, o Messias, então desce daí. Mas esse Jesus que aguentou até o fim, é o Jesus que no terceiro dia ressuscitou. É o Jesus que diz para mim e para você: aguenta firme, vai valer a pena. Aguenta firme, que por mais que nesse mundo a gente vai ser açoitado, crucificado, que por mais que nesse mundo nós não vejamos os benefícios, há um caminho que levará ao céu. Versículos 20 e 21 diz que os corretos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os injustos e ímpios serão exterminados. Deus julgará o mundo. Por isso, em primeiro lugar, reflita comigo, temos buscado a sabedoria de Deus. Ele tem sido a nossa fonte de sabedoria. As nossas decisões, a nossa postura tem refletido a sabedoria que Ele nos deu. Que Cristo seja a nossa fonte. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Jesus é a encarnação da sabedoria. Eu não quero que você saia dessa noite, como eu sempre falo, com uma lista de afazeres. Faça isso, não faça aquilo. Siga isso, não siga aquilo. Porque se a gente conseguisse simplesmente seguir isso, não precisaria de Jesus. Já tinham 6.000 mandamentos. Era só todo mundo continuar seguindo. Mas Jesus veio porque a gente não é capaz.
Que nesse momento a gente possa reservar esse tempo para confessar que nós somos estes que muitas vezes buscam a sabedoria nas fontes erradas. Que nós somos estes que nossas decisões às vezes não refletem o temor do Senhor. Que nós somos estes que tentam ser sábios pelo próprio conhecimento, pela própria força, mas nessa noite Deus vem nos falar: Cristo deve ser a nossa sabedoria. Que a gente possa se esvaziar de quem nós somos, com humildade, e falar: Jesus, eu preciso de você. Jesus, eu quero transformação e não informação. Eu quero ser diferente, eu quero ser outro, eu quero ser sábio, eu quero ter decisões sábias, mas eu sei que para isso eu preciso de Ti. Porque Ele foi aquele que levou todos os nossos pecados, a nossa burrice foi lançada sobre Jesus, a nossa insensatez foi lançada sobre Ele, e toda a sabedoria, toda a justiça dEle, a partir do momento que a gente clama, vem sobre nós. Por isso que eu e você nesse momento, como diz no início do capítulo, clamemos por sabedoria, clamemos por Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, antes de tudo, nós queremos nos arrepender, Pai, dos nossos pecados. Perdoe-nos por muitas vezes negligenciarmos a Tua sabedoria. Perdoe-nos por muitas vezes a fonte dela estar nos livros, nos anos, na juventude, nas pessoas, em vez de estar no Senhor. Perdoe-nos porque a gente perde o foco muito rápido. Perdoe-nos porque nós somos excelentes em acumular informação, mas somos medíocres em mostrar transformação. Muitas vezes, Pai, sou bom em guardar princípios teológicos, mas duro para viver transformações reais. Perdoe-nos, Pai, por muitas vezes separar a igreja do cotidiano. Perdoe-nos por muitas vezes separar o conhecimento sobre Deus das nossas escolhas e decisões, da maneira que a gente porta, age e reage. Mas nessa noite, a gente aprendeu que há uma solução para insensatos como eu sou, como nós somos. Há uma solução, há uma resposta. E hoje a gente aprendeu que essa resposta tem nome. Essa resposta é Jesus Cristo. Aquele que morreu no nosso lugar para transformar justamente quem nós somos, para transformar tolos em sábios. Por isso hoje, escutando o que o Senhor diz através da sua palavra, clamamos nesse momento: dá-nos sabedoria. Em Tiago diz que se nós buscássemos por sabedoria, o Senhor daria sem medida. Transforme a gente, nos ensine a viver corretamente, nos ensine a perdoar, nos ensine a se portar, nos ensine, nos molde. Nos tire do caminho da perdição, nos dê discernimento do certo e do errado, nos dê discernimento dos bons e dos maus. Num mundo tão difícil, num mundo onde todos os dias temos que ter decisões e escolhas difíceis, é só através da sua misericórdia e presença que a gente consegue resistir, Deus. Por isso nós clamamos, Pai. Clamamos urgentemente, declaramos que nós dependemos de Ti, Jesus. Se manifeste nessa noite nos corações. Se manifeste nessa noite nas vidas, nos relacionamentos. Que a gente venha buscar incessantemente sabedoria, através de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor fez e da maneira que a gente se porta. Que Jesus seja o centro das nossas vidas e o nosso objetivo em tudo. Que nós sejamos, Pai, parecidos com você, Jesus. Homens e mulheres que são discípulos de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus?